Você já se perguntou como é possível alguém pregar sobre renúncia, simplicidade e humildade, e ao mesmo tempo viver cercado de luxos, carros importados e mansões milionárias? É impossível ignorar o incômodo que essa imagem provoca. Seja você cristão ou não, é difícil ver um homem de Deus em um jatinho particular sem se questionar: isso é bênção ou escândalo? A dissonância entre a mensagem de abnegação e a ostentação material é um ponto de atrito para muitos, gerando desconfiança e questionamentos sobre a integridade e os verdadeiros propósitos por trás de tais ministérios. No entanto, antes de qualquer juízo precipitado, é fundamental respirar fundo e mergulhar em uma reflexão mais profunda, pautada por princípios bíblicos e uma análise multifacetada da situação. A primeira impressão pode ser um grande engano, e a quebra de expectativa muitas vezes nos leva a conclusões apressadas. Imagine um pastor que reside em uma cobertura avaliada em 10 milhões de reais. Ele é um líder carismático, prega o evangelho com eloquência, conduz milhares de fiéis, é proprietário de uma editora, vende uma vasta gama de livros e mídias, organiza e administra conferências que atraem multidões e por meio de todas essas atividades arrecada milhões de reais mensalmente, para a grande maioria das pessoas. Instintivamente, a palavra que imediatamente viria à mente ao descrever tal cenário seria escândalo. A imagem do pastor que vive com recursos modestos, dedicando-se integralmente ao rebanho, é muitas vezes idealizada e, quando confrontada com a opulência, surge um choque. Contudo, e se essa vasta riqueza não proviesse dos dízimos e ofertas da congregação? E se, em vez disso, esse pastor fosse um empresário bem-sucedido e estabelecido em seus negócios, antes mesmo de sentir o chamado para o ministério? E se, ademais, uma parcela significativa de sua renda fosse direcionada para sustentar orfanatos, clínicas de reabilitação para dependentes químicos, missões em países onde cristãos enfrentam perseguição severa e o amparo a inúmeras famílias carentes? A verdade intrínseca a essa situação é que o julgamento precipitado, baseado meramente em aparências, nos impede de enxergar a totalidade da realidade e as complexidades envolvidas. Jesus Cristo, em sua sabedoria, nos alertou: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Isso significa que nem tudo que, à primeira vista, parece escandaloso ou inapropriado aos nossos olhos, é de fato reprovado ou condenado por Deus. Há uma dimensão mais profunda que precisa ser considerada. A pergunta que não quer calar e que desperta a curiosidade de muitos é: afinal, é errado um pastor ser milionário? Antes de nos apressarmos em qualquer resposta, é imperativo compreender um princípio fundamental. O dinheiro em si não é intrinsecamente pecado. O verdadeiro problema reside no lugar que o dinheiro ocupa no coração do indivíduo. A Bíblia Sagrada, ao longo de suas páginas, jamais condenou a posse de riquezas. Pelo contrário, diversos personagens bíblicos de grande fé e proeminência foram homens e mulheres extremamente abastados. Abraão, Jó, Salomão e Davi são exemplos de figuras que detinham vastas fortunas. A diferença crucial entre eles e aqueles que sucumbem à tentação da avareza é que esses patriarcas e reis não eram escravos do dinheiro. Eles o usavam para propósitos maiores e não permitiam que ele os dominasse. O apóstolo Paulo, em sua epístola a Timóteo, foi direto e categórico ao afirmar: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba que a condenação não recai sobre o dinheiro em si, mas sobre o amor desmedido por ele. Um pastor pode sim possuir bens e riquezas, desde que essas posses não o possuam. Pense por um momento em uma situação hipotética, em um exercício de identificação. Você é um indivíduo dedicado e talentoso, trabalha incansavelmente, aprimora seus conhecimentos por meio de estudos, empreende em novos projetos, dedica-se à escrita, produção de vídeos e à ministração em diversos eventos. Com o passar do tempo, seu esforço e dedicação começam a render frutos financeiros significativos. Você se torna uma referência em sua área de atuação. Seu conteúdo abençoa e transforma inúmeras vidas. Sua mensagem toca corações e sua liderança inspira gerações inteiras. A pergunta inevitável que surge é: você deveria, por princípio, recusar todo o dinheiro que naturalmente advém desse sucesso e reconhecimento? Se você mantém a integridade em suas ações, age com transparência em suas finanças e utiliza esses recursos para o bem maior, por que isso seria considerado um escândalo? Se é perfeitamente lícito para um instrutor, um cantor famoso ou um escritor de best-sellers prosperar e ganhar substancialmente com seu talento e trabalho, por que não seria igualmente lícito para um pastor que também produz conteúdo relevante, serve à comunidade e impacta positivamente milhões de pessoas? A lógica da equidade sugere que a fonte da riqueza, quando honesta,
não deveria ser um fator de condenação intrínseca. Somos honestos ao admitir que muitas vezes nutrimos uma imagem idealizada do pastor abnegado. Aquele que se locomove de ônibus, vive com um salário mínimo e dedica-se exclusivamente ao serviço do povo. E de fato, existem pastores que se encaixam perfeitamente nesse perfil, e eles merecem todo o nosso respeito e admiração por sua dedicação e sacrifício. No entanto, a existência desse modelo não invalida ou torna automaticamente errado um modelo diferente, onde a prosperidade material se manifesta. A autoridade máxima, a Bíblia, tem algo a dizer sobre essa questão. O próprio Jesus Cristo afirmou: o trabalhador é digno do seu salário, estabelecendo um princípio claro de recompensa pelo trabalho. O apóstolo Paulo reforçou essa ideia em sua epístola a Timóteo, ao escrever: os presbíteros que governam bem sejam considerados merecedores de dobrados honorários, principalmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Isso sugere que há um reconhecimento bíblico para o sustento daqueles que se dedicam ao ministério, e não há uma proibição explícita contra o recebimento de honorários que permitam uma vida confortável. A questão central aqui, portanto, reside na honestidade e na coerência. Se um pastor está acumulando riqueza às custas da manipulação da fé de seus seguidores, da exploração de sua vulnerabilidade ou do comércio vil da palavra de Deus, então temos um problema grave. Jesus, em sua indignação, expulsou os mercadores do templo justamente por essa razão, denunciando a mercantilização do sagrado. Mas se a prosperidade de um pastor advém de um trabalho legítimo, de iniciativas empreendedoras que não envolvem engano ou exploração, e se ele não utiliza sua posição para benefício próprio de forma ilícita, então talvez estejamos diante de uma genuína bênção, e não de um escândalo que mereça reprovação. Para ilustrar os dois lados dessa moeda, é crucial examinar alguns casos reais, servindo como prova social. Sim, é inegável que existem pastores milionários que se encaixam na categoria de escandalosos. São homens que, lamentavelmente, transformaram-se em verdadeiras celebridades da fé, acumulando fortunas sem qualquer transparência, e cujos frutos de vida revelam mais uma ganância desenfreada do que uma genuína unção ou compromisso com os princípios cristãos. Suas ações e estilo de vida frequentemente contradizem a mensagem que pregam, gerando descrédito e desilusão em muitos fiéis. No entanto, é igualmente verdadeiro que existem pastores milionários que são exemplos de generosidade, discrição e que se mostram como verdadeiros instrumentos de transformação social. São indivíduos que doam milhões de reais para causas sociais nobres, que sustentam missões em diversas partes do mundo, que plantam novas igrejas, constroem escolas para comunidades carentes, abrem abrigos para desabrigados e, de fato, contribuem para mudar realidades de sofrimento e pobreza. Um ótimo exemplo é Rick Warren, o renomado autor do best-seller Uma Vida com Propósitos. Após o sucesso estrondoso de seu livro, ele tomou a decisão impactante de devolver à sua igreja 25 anos de salário e passou a viver com apenas 10% de sua renda, doando os 90% restantes para causas beneficentes. Diante de um ato de tamanha generosidade e desapego, a pergunta que se impõe é: isso é escândalo ou é uma inequívoca bênção? A resposta parece óbvia. Vivemos em uma era caracterizada pela polarização, onde é inegavelmente mais fácil criticar e condenar do que se esforçar para compreender a complexidade das situações. De um lado desse espectro, encontramos aqueles que idolatram o pastor milionário, tratando-o como se fosse um ungido intocável, cuja prosperidade é vista como um selo divino de aprovação, blindando-o de qualquer questionamento. De outro, existem aqueles que automaticamente o odeiam e o execram, como se a simples posse de riqueza fosse sinônimo intrínseco de pecado e corrupção. A verdade, como quase sempre acontece, reside no equilíbrio e na nuance. Jesus Cristo, o maior exemplo de todos, não andava em carruagens de ouro ou vivia em palácios, mas também não passou fome ou viveu na miséria extrema. Ele foi sustentado por mulheres ricas que o seguiam e o serviam com seus bens, e tinha um tesoureiro, Judas Iscariotes, que administrava os recursos do grupo. Ao entrar triunfalmente em Jerusalém, ele escolheu um jumentinho para a montaria, não porque não houvesse alternativas mais suntuosas, mas porque ele desejava ensinar uma lição profunda sobre humildade e servidão, e não sobre privação ou miséria. Sua escolha foi simbólica, e não uma imposição de pobreza. A urgência da nossa fé nos convida a ir além das aparências. Julgar um pastor apenas pela quantidade de bens que ele possui é uma forma, infelizmente, superficial de espiritualidade. O verdadeiro discernimento bíblico exige muito mais do que uma simples análise exterior. Ele demanda uma avaliação cuidadosa dos frutos de sua vida e ministério, de sua conduta moral e ética, e, acima de tudo, do propósito que norteia suas ações e decisões.
Jesus nos ensinou que pelos frutos os conhecereis. Portanto, se um pastor é milionário, a pergunta mais relevante a ser feita não é quanto ele tem, mas sim o que ele faz com o que tem. A verdadeira urgência da igreja contemporânea não reside em combater ou condenar quem é rico, mas em denunciar, com veemência e clareza, o falso evangelho, que distorce a palavra de Deus para benefício próprio. É crucial confrontar o abuso da fé, a manipulação de fiéis vulneráveis e o uso da palavra sagrada como uma mera moeda de troca em um mercado de indulgências moderno. Esses, sim, são os problemas que precisam ser confrontados e erradicados. A visão de futuro que almejamos para a Igreja de Cristo é que a maior riqueza de um pastor não seja medida por sua conta bancária, mas pela genuína transformação que ele é capaz de gerar na vida das pessoas. É essa mudança, essa regeneração espiritual e social, que verdadeiramente importa no final das contas, e que ecoará por toda a eternidade. Seja ele pobre ou rico, o que realmente conta é se ele honra a palavra de Deus em sua vida e em seu ensino. Se vive com integridade e transparência, se cuida de seu rebanho com amor e dedicação, e acima de tudo se aponta constantemente para Cristo como o centro de tudo. Um pastor milionário pode, de fato, ser um escândalo que envergonha o Evangelho, mas também pode ser uma bênção inestimável, um instrumento de Deus para grandes obras. Da mesma forma, um pastor pobre pode ser um santo exemplo de fé e humildade, ou pode ser um hipócrita disfarçado, cujas motivações são questionáveis. A igreja, como corpo de Cristo, precisa amadurecer em seu discernimento. Precisamos urgentemente parar de medir a espiritualidade de alguém pela sua conta bancária ou por seu estilo de vida material. O reino de Deus não se resume a cifras ou ostentação. Ele se manifesta em corações transformados, vidas redimidas e no serviço abnegado ao próximo. O apóstolo Paulo, em sua profunda sabedoria e experiência, declarou: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar abatido e sei também ter abundância." Isso nos mostra que o verdadeiro pastor, o genuíno servo de Deus, é aquele que possui a capacidade e a maturidade espiritual para viver tanto com pouco quanto com muito, sem que nenhuma dessas condições o defina ou afaste de seu propósito divino. A resposta para a pergunta se um pastor milionário é um escândalo ou uma bênção, portanto, não reside no saldo de sua conta bancária, mas nas profundezas de seu coração. A Bíblia nos ensina de forma consistente que Deus não analisa o exterior ou as aparências, mas sim o interior, as intenções mais íntimas da alma. Ele não condena a riqueza em si, que é um dom de sua providência, mas sim o orgulho que dela pode advir, a avareza que corrompe e a soberba, que afasta o homem de seu Criador. Portanto, antes de apontar o dedo em juízo, antes de condenar precipitadamente, que tal olhar os frutos? A verdadeira medida de um ministério está nas vidas transformadas, nos corações restaurados, e na glória que é atribuída a Deus. Se você ainda carrega dúvidas em seu coração, proponho que faça 3 perguntas simples e objetivas sobre qualquer pastor que ostente uma vida de riqueza. Ele enriqueceu com honestidade, transparência e sem manipular a fé das pessoas? Ele vive o que prega, com humildade e integridade, sendo um exemplo de fé e conduta para seu rebanho? Ele usa sua riqueza para glorificar a Deus e para ajudar o próximo, investindo em causas que promovem o reino e aliviam o sofrimento? Se a resposta for sim para essas 3 perguntas, então talvez o que você, à primeira vista, chamava de escândalo, seja na realidade uma bênção disfarçada, um testemunho de prosperidade que serve a um propósito maior. Lembre-se sempre, Deus é soberano. Ele levanta reis e abate gigantes. Ele pode usar tanto o simples quanto o poderoso para cumprir seus propósitos. E acima de tudo, Ele conhece os corações e as motivações mais profundas de cada um. Não se escandalize com o exterior ou com as aparências. Busque incansavelmente o discernimento que vem do alto, porque no fim das contas, nem todo escândalo aparente é uma maldição, e nem toda aparência de bênção é aprovada no céu. O verdadeiro julgamento pertence a Deus, e a nós cabe o discernimento e a busca pela verdade em amor.